Salmos inesquecíveis é o título dessa série que estou começando hoje, caminhando em salmos conhecidos da Bíblia. Não é? Talvez esse salmo mesmo que lemos hoje, você sabe de cor. Talvez falte alguma palavrinha, né, os detalhes, mas você sabe de cor. Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 91, Salmo 139, Salmo 150, Salmo 126, tantos outros aí que você talvez sabe de cor. Salmo 119, esse é difícil saber de cor, né? Só sabe um versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Então, irmãos, o Salmo é um livro fascinante, é um livro muito querido dos cristãos, né? Por exemplo, eu faço a leitura bíblica anual, né, inteira, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive nós estamos chegando agora mês que vem no nosso dia da Bíblia, e eu quero entregar o certificado para aqueles que leram a Bíblia, estão lendo, vão chegar até o final do ano aí lendo as suas Bíblias inteira. Eu estou também nessa jornada, e com a graça de Deus eu estou indo para a 9ª vez com a igreja que eu estou lendo a Bíblia. Então eu espero que você também esteja comigo e com a igreja nessa leitura. E todo dia tem uma leitura do Salmo, eu acho gostoso isso, todo dia é um Salmo, né? Então a gente vai lendo e vai memorizando e vai relembrando, e são salmos incríveis. É interessante que o livro de Salmos, para você conhecer um pouquinho mais, são vários escritores, tá? Vários escritores, e ele foi escrito num período muito longo, desde o Êxodo até o cativeiro babilônico. Então, um período mais ou menos de 1500 anos aí, que ele foi escrito. O livro de Salmos é um dos livros, né, que abrange um tempo muito longo. E Martinho Lutero disse algo muito bonito sobre os Salmos. Queria que você repetisse comigo essa frase de Lutero, lá no século XVI. Lutero disse assim, ó: os Salmos são a mini Bíblia do Antigo Testamento. Você pode repetir comigo essa frase? Os Salmos são a mini Bíblia do Antigo Testamento. Por que mini Bíblia? Porque ela vai falar do Êxodo, vai falar dos cavalos de Faraó, vai falar de Davi, vai falar de profetas, profecias sobre Jesus. Enfim, os Salmos é muito abrangente, são muitos escritores. Por isso que Lutero disse que a mini Bíblia do Antigo Testamento abrange 1500 anos de história, e um período muito grande, e muitos fatos são repetidos, que foram contados em outras partes da Bíblia, no livro de Salmos. E nós vamos começar com esse salmo, né? Abrindo a porta da série e abrindo a porta do livro, que é realmente o Salmo 1. Eu quero começar lá no versículo 1. E como eu disse, eu não vou ler com você no Data Show os textos do Salmo 1. Queria que você observasse se eu estou falando, está na Bíblia ou não. O Salmo 1 fala assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que está escrito na tela? Você é feliz pelo que você evita. A palavra bem-aventurado significa feliz. O salmista começa dizendo assim, ó: feliz. Quem que é feliz? Pelo que você evita. Evitar o que, pastor? Evitar o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Deixa eu mostrar para você algo aqui, para ver se você consegue entender melhor esse salmo, especialmente o verso 1. Veja lá que tem 3 palavras lá: andar, parar e sentar, né? Então está lá, está em negrito: bem-aventurado o homem que não anda, né, no caminho dos ímpios, não se detém, né, ou seja, ele não para, né, no caminho dos pecadores, e ele nem se assenta, sentar, na roda dos escarnecedores, né? Então veja que há uma progressão, né? Andar, parar, sentar. Andar, parar, sentar.
É muito rico o texto, é muito rico. Começa falando do conselho, depois fala de caminho e depois fala de roda. Não anda no conselho, não se detém no caminho e nem se assenta na roda. A roda parece que é intimidade, né? É relacionamento. Há uma progressão: andar, parar, sentar. Há uma progressão de pessoas: ímpios, pecadores, escarnecedores. Vai agravando, vai se agravando. O ímpio, quem que é o ímpio? O ímpio é o chamado ateu. Esse é o ímpio. O ateu não acredita em Deus, é o ímpio. Quem que é o pecador? É o que conhece a Deus e não pratica o que acredita. Esse é o pecador. E o escarnecedor é os dois juntos, é o ímpio e o pecador junto, que daí ele nem acredita em Deus e fala mal ainda do que acredita. Ele escarnece, ele zomba, ele blasfema. Então, irmãos, há um progresso ali no texto. É um jogo de palavras que a gente precisa parar para ler com calma e entender o que está sendo falado ali. Há uma progressão de atitudes, uma progressão de lugares e progressão de pessoas que te levam longe de Deus. Te levam longe de Deus. Então, a felicidade, o salmista está dizendo, a felicidade é você exatamente sair desse tipo de gente. A felicidade está em evitar esse tipo de amigos, esse tipo de pessoas, esse tipo de conversas, de rodas. É isso que está dizendo o Salmo. E eu me lembro do exemplo do Pedro, o Pedrão da Bíblia. Vamos ler o texto que está lá em Lucas 22:54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Essa história vocês conhecem, a história do Pedro. Ele falou assim para Jesus: Senhor, eu nunca vou te negar. Falou isso para Jesus. E Jesus falou assim para ele: hoje, Pedro, antes do galo cantar, 3 vezes tu me negarás. E assim, irmãos, aconteceu. Primeiro porque ele começou a seguir Jesus de longe. Acontece isso em nossa vida. Como que é o esfriamento espiritual? Você talvez pode ter passado já por um esfriamento espiritual. Começa a seguir de longe. Para quem na igreja? Para quem na célula? Para que ler a Bíblia? Para que orar? Começa a afastar. Começa a seguir Jesus de longe. Mas Pedro não fica só nisso. Ele dá um passo a mais. Vamos ver o texto lá em cima, Lucas 22:55, vamos lá? E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Vocês lembram o que o salmista fala? É andar, parar e sentar a roda. Olha lá o Pedrão lá, ó. Ele estava assentado no meio daquelas pessoas. Ele estava no território inimigo. Ele não estava com os discípulos, estavam contra a multidão que queria a morte de Jesus. E assim Pedro, um abismo chama outro abismo. Assim Pedro vai se afastando, vai se esfriando. Vamos ler lá o Lucas 22, continuando o texto. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Ele negou a Jesus. Ele falou assim: não, eu não conheço. Aí ele já está no escarnecedor, né? Porque o escarnecedor é aquele que conhece, nega e blasfema ainda. Então Pedro já era um deles. Pedro quebrou o seu juramento de seguir a Cristo. Pedro estava sendo ali influenciado, com medo do que iam pensar dele, do que iam pensar dele ser um discípulo de Jesus, do que iam pensar dele ter a sua fé em Cristo. Gente, como que os relacionamentos influenciam em nossa fé? Como que as amizades, os meios social influenciam em nossa fé? Claro que influencia, está na Bíblia a prova disso. E por último eu quero ler agora os versos 58 a 60, vamos lá? Pouco depois,
vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, irmãos, você acha que a gente não é tentado? Você acha que a gente não passa também pelo que Pedro passou? Lógico que a gente passa, gente. Pedro era um apóstolo, Pedro era escolhido. Pedro caminhou com Cristo 3 anos, e ele passou por esse momento de frieza, ele passou por esse momento de negação. Às vezes nós também somos tentados a isso, e eu quero dizer que muito disso é por causa das amizades. A amizade é como um botão de elevador, ou te leva para cima, ou te leva para baixo. Seus amigos são como botões em um elevador, podem te levar para cima ou para baixo. Irmãos, há amigos e amigos. Amigos de boteco, que estão ali contando piadas indecentes, estão ali falando de relacionamentos extraconjugais. Amigos de boteco, né? Amigos da farra, que a gente fala. Existem também os amigos interesseiros. O que são amigos interesseiros? Aqueles que querem chegar perto de você porque é de alguma vantagem, porque eles querem receber algum benefício com sua amizade. Também aqueles amigos, igual os amigos do filho pródigo, né? Que estão com você enquanto você patrocina a festa, enquanto você patrocina o banquete, enquanto você tem dinheiro para gastar, eles estão com você. São aqueles amigos do filho pródigo, mas quando a crise chega, você está abandonado na amargura. Mas também amigos verdadeiros, irmãos, amigos que te levam para cima, amigos que não abandonam você em suas derrotas, amigos que estão com você em dias maus, dias difíceis, em dias de desemprego, em dias de morte, de luto, amigos que não fogem da sua aflição, não fogem da sua dor, estão com você nos momentos bons e nos momentos maus, estão com você no churrasco, mas está com você também no seu sofrimento, no seu desemprego, na sua tristeza. Existem vários tipos de amigos. Eu pergunto para você, com quem você anda? Quem são seus amigos? Seus amigos te levam para cima ou te levam para baixo? Teus amigos são pessoas que te levam para Deus ou para o diabo? Seus amigos são como o exemplo de Pedro, que ficam te apontando, falando: você é crente, você é crentinho, é um deles, você é um galileu, você é igual a um deles. Gente, as amizades são muito importantes em nossa vida, e tem certas amizades que a gente tem que abandonar. Escute o que eu estou dizendo aqui. Há certas amizades que destroem um casamento. Eu aconselho pessoas aqui na igreja, e não é poucas vezes que eu ouço uma mulher dizendo para mim, ou um homem dizendo para mim: pastor, ou ele ou ela muda de amizade, ou ele muda de amizade, o nosso relacionamento vai acabar. Já ouvi isso várias vezes, porque são amigos de boteco, são amigos de confusão, são amigos de embriaguez, são amigos de prostituição, e não tem como um casamento ser sólido em ambientes como esse, não tem como. E é difícil para a pessoa abandonar essas amizades, mas pelo bem da família, há de ser feito. Tem que ter coragem. Jesus disse: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é muitas vezes deixar para trás pessoas, situações, relacionamentos que não nos levam para Deus, que não nos levam para bons caminhos, inclusive podem prejudicar o nosso casamento, a nossa família. Tem que ter coragem de dizer sim para o marido, dizer sim para a esposa, e dizer não para os falsos amigos. Amigos do boteco.
Na Bíblia fala de um homem, um falso amigo, Jonadab, um mau conselho. Vamos ler o texto que está na tela, 2 Samuel, o texto, deixa eu conferir aqui. Faltou alguma coisa ali, 13 alguma coisa, vamos ler o texto? Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Irmãos, deixa eu contar para vocês essa história aqui da Bíblia. Essa história está acontecendo dentro da casa do rei Davi, dentro do palácio do rei Davi. Aminon, ele tinha uma irmã, uma meia-irmã. Aminon era pai de Davi, mas filho de outra mãe. Tamar, filha de Davi, filha de outra mãe. Eles eram meio-irmãos, mas não deixa de ser incesto, uma relação sexual entre meio-irmãos. E aí é uma coisa não saudável, uma relação sexual, uma construção de uma família, filhos com pessoas do mesmo gene. Isso a biologia já explica. Assim, Aminon se apaixona pela sua meia-irmã. Isso não era uma decisão sábia. E ele tem um amigo, um falso amigo, uma víbora, dentro de casa, que é esse homem chamado Jonadab. E esse Jonadab, em vez de dar um conselho bom, por exemplo, sai dessa loucura, ela é sua meia-irmã, isso não vai ser bom para você, isso vai te prejudicar, isso vai causar confusão, ela não vai poder ser sua esposa, ela é sua meia-irmã, ou, enfim, mas não, o conselho que ele dá, olha o conselho, ele fala assim, finge-te doente, deita na cama, vai lá, finge que está doente, aí quando ela vier, fala para Davi vir, e fala para Davi que você quer que a sua irmã faz um bolo. Irmãos, sabe que ele estava maquinando? Um ato sexual forçado, um abuso sexual, é isso que ele estava maquinando, e isso aconteceu, irmãos, na Bíblia, e eu acho tão forte esse texto, que o versículo 15, depois, nós estamos lendo no capítulo 13, versículo 15, fala que Aminon, depois da relação sexual ilícita, fala que Aminon sentiu por ela grande aversão, maior aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe devotaram. Olha isso, irmãos, quando a coisa é errada, quando a relação sexual é errada, a pessoa, depois que ela termina a sua relação, ela sente maior aversão. Sabe por que aversão? Porque não tem a bênção de Deus naquele relacionamento. É um relacionamento carnal, é um relacionamento doentio, não é saudável. E assim, depois que ele usa daquela moça, depois que ele abusa daquela moça sexualmente, usa sua força, sua violência masculina contra ela, ele manda ela embora de casa e fala: agora você sai, já completei a minha vontade contra você. E, irmãos, isso vai ser uma confusão, porque vai ter um personagem aqui chamado Absalão, que é o irmão de Tamar, que vai ficar sabendo e vai fazer justiça com as suas próprias mãos. E assim a casa de Davi está aquele inferno, irmão contra irmão, violência sexual dentro da família, abuso sexual dentro da família. Assim, irmãos, por causa de um conselho de um homem, uma má amizade, uma má companhia, uma má pessoa dentro da casa do rei, chamado Jonadab. Eu pergunto: quem frequenta a sua casa? Quem são seus amigos? Quem são os amigos dos seus filhos? Davi achava que Jonadab era um bom amigo para os seus filhos. Você sabe quem são os amigos dos seus filhos? Você sabe quem entra dentro da sua casa e passa a noite lá no quarto com sua filha ou com seu filho, dizendo que é amigo ou amiga? Você conhece? Irmãos, esse assunto é tão atual, mas tão atual, tão importante para a nossa reflexão. Eu quero deixar com vocês mais 2 versículos da Bíblia. Vamos ler juntos bem forte, 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você foi lá e educou seu filho, você foi lá e ensinou,
Você foi lá e deu toda a educação para ele, mas as más companhias corrompem, irmãos, corrompem. Peça a Deus que te dê sabedoria, peça a Deus que te dê revelação nos seus sonhos. Quem são os maus amigos dos seus filhos? Peça a Ele, que traga na sua mente nome de pessoas que frequentam a sua casa, que estão ali para fazer um mal contra a sua família. As más companhias corrompem os bons costumes. E mais um versículo ainda eu quero deixar para vocês, vamos ler juntos. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Aí tem um provérbio francês que fala assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi. Pastor, mas não está na Bíblia essa não? Você já viu essa, né? Cita um versículo da Bíblia: diga-me com quem tu andas e eu te direis quem é essa. Aí você fala assim: mas não está não, irmão. Mas bem que devia estar, né, pastor? Que parece provérbio assim, né? Diga com quem tu andas, né? É um provérbio francês, realmente. Irmãos, mas cuidado com as amizades. Eu vou estar encerrando esse assunto aqui da amizade, mas eu queria que você pensasse com muito carinho nesse assunto. Você adolescente que está aqui, você jovem, você marido, mulher, será que esses amigos são bons amigos? Observe o que diz a Bíblia: bem-aventurado, feliz, aquele que não anda, diz a Bíblia, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, você é feliz pelo que você evita. Pense nisso, reflita no versículo 1 dessa semana, pense nisso. Não é o que eu estou falando, é a palavra de Deus nos orientando nesse tema. Vamos avançando, irmãos, para o versículo 2, vamos ler juntos, bem fortes. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Estão na Bíblia, tá? E na sua lei medita de dia e de noite. É o Salmo 1, versículo 2. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Então, irmãos, além de você evitar as más companhias, o homem feliz, o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, o jovem, adolescente bem-aventurado, ele tem o prazer nas coisas de Deus, ele é feliz. Olha o que disse Moody, não só disse, mas escreveu na capa da sua Bíblia: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Moody, quem sabe você quiser escrever na sua Bíblia aí, ó, na capa da sua Bíblia: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Prazer nas coisas de Deus. Eu pergunto, você está lendo a Bíblia? Você está em contato com as Escrituras diariamente? A Bíblia diz que você é feliz se você faz isso, é bem-aventurado. Você tem prazer na lei do Senhor, você tem prazer. E olha o que diz a parte B do versículo: na sua lei, o que ele faz? Medita. Irmãos, meditar é mais do que ler. Meditar é mais do que ler. Quando fala meditar, eu me lembro lá de Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meditar é mais do que ler. Meditar é você se dedicar. Meditar é você ler não como um livro qualquer, mas como a palavra de Deus. É ler a Bíblia com dedicação. Qual é o seu livro favorito? É a Bíblia Sagrada. Qual é o seu livro de cabeceira? A Bíblia Sagrada. É esse, irmãos. Uma vez a pessoa falou assim: pastor, eu sou analfabeto, eu não sei ler. Vai ter que aprender a ler para ler a Bíblia. Infelizmente ou felizmente. Pastor, eu não sei ler. Vai aprender a ler. Vamos colocar na escola. Não tem como crente ser crente sem ler a Bíblia, irmãos. Não tem. Tem que ler a Bíblia, nem que seja o único livro que você leu na vida. Tem que ler. Tem que meditar. Tem que zelar. Tem que amar esse livro. O salmista disse assim:
Salmo 119, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação, todo dia. Eu pergunto, como anda a sua devocional? Irmãos, não deixamos de colocar em primeiro lugar as coisas importantes, mais importantes. Faça a sua leitura diária da Bíblia. Bem-aventurado é você que lê a palavra de Deus. Bem-aventurado é você. Eu lembro de uma história, uma vez, sabe essas casas assim que tem fazenda, você vai passando assim na rodovia, você vê uma casinha, uma luzinha lá, sabe essas casas? Que uma vez 2 viajantes, o pneu furou na estrada, e eles foram naquela casinha lá, no meio do nada, pedir ajuda. Aí bateram na porta, né? A família ficou assustada. Quem será que é? Mas, fazer o quê? Tem que ajudar. Aí entrou os 2 viajantes, a família ficou, será que vamos ser assaltados essa noite? E eles ficaram meio sabe quando fala assim, assim meio de olho assim, meio observando atrás da porta, vendo a reação dos 2 homens ali. Ofereceram um quarto, uma cama, para eles poderem dormir, no outro dia seguirem viagem. E aí um filho da família foi lá no quarto, espiou os 2 lá, falou assim, e voltou correndo, falou assim, mãe, eles estão lendo a Bíblia. A mãe falou assim, ufa, graças a Deus. Irmãos, fala sério, se a pessoa está lendo a Bíblia, a gente acalma o coração, não é verdade? Como é bom a gente ter um pai, uma mãe, um filho que lê a Bíblia em casa. Você olha assim, vê seu pai lendo a Bíblia, ou seu avô, sua avó, ou seu filho lendo a Bíblia, você fala assim, que alegria, que é um filho leitor da Bíblia. Que bênção a gente poder ter assim uma família temente à palavra de Deus. Mas eu pergunto, seus amigos também leem a Bíblia? Esse tipo de amizade que você tem, amigos que têm prazer nas coisas de Deus? Que possamos ter amigos que valorizem a palavra de Deus, senão não são amigos. Que possamos ter amigos que frequentem ambientes que a palavra de Deus seja respeitada, que possamos ter amigos que valorizem os valores que a palavra de Deus apresenta, porque senão, irmãos, é caminho de morte, é caminho de morte. Precisamos buscar amigos tementes à santa palavra de Deus. Versículo 3, vamos ler juntos na Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí, eu disse que eu não vou colocar na tela os textos do Salmo. Vamos lá, o Salmo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa pessoa, irmãos, que ela evita as más companhias, as más amizades. E uma coisa é o seguinte, irmãos, uma coisa é trabalho. Ah, pastor, eu trabalho com uma pessoa que não é evangélica. Trabalho é uma coisa, outra coisa é a amizade. Estou falando de amizade, trazer para dentro, é conviver, é compartilhar. A gente tem que fazer isso com pessoas da mesma fé, senão há uma divisão, e pode atrapalhar inclusive o seu casamento. Escute o que eu estou falando para você. Então, esse homem que evita as más amizades, esse homem que tem o prazer, ou a mulher, na Bíblia Sagrada, o que ele é? Ele é como uma árvore, gente. Ele é como uma árvore, e essa árvore está plantada onde? Junto à corrente de águas. O que é a água, gente? A água é o que faz florescer. A água é o que vem do solo e traz vida. Ou seja, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, ele é como uma árvore que dá frutos, que ela está plantada junto às águas. Aquele homem, essa mulher, ele evita más companhias, ele tem prazer na Bíblia, e ele dá fruto, ele colhe recompensas, a vida dele é próspera. Eu digo prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade familiar, todas as áreas da vida, prosperidade, as coisas acontecem, fluem. Por quê? Porque ele está plantado junto à corrente de águas, porque a própria fonte é a palavra de Deus na vida dele.
na vida dela. E irmãos, olha o que diz aqui no versículo 3 ainda: no devido tempo. Você lembra daquela peça que a gente teve aqui na igreja de José? Você lembra que falaram das estações da vida? É assim, irmãos, no devido tempo. Deus não prometeu para nós uma vida todo dia 100%. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas Deus trabalha forte que tem um futuro forte, uma coisa assim, a frase da peça. Então, irmãos, Deus está nos tratando, nos fortalecendo, nos ensinando, nos lapidando, mas no devido tempo nós damos fruto, e somos uma árvore frondosa, cheia de folhas, cheia de frutos, cheia de beleza, porque nós estamos com a raiz no lugar certo, que é a palavra de Deus. E eu me lembro da vida de José, como eu falei da peça, José, né, a vida de José é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Ele passou por momentos tão difíceis, mas ele foi fiel na adversidade, foi fiel na prosperidade, e assim José venceu. José, diz a Bíblia, que ele é um ramo frutífero, está lá no último capítulo de Gênesis, na bênção do seu pai aos filhos, ele fala: José é um ramo frutífero, porque ele está no lugar certo, está firmado na palavra de Deus. Agora, irmãos, nós vamos para a parte final do texto, que é o verso 4, acompanhe na sua Bíblia aí o verso 4, se você quiser ler comigo em voz alta. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Irmãos, talvez um dos títulos desse salmo, a diferença entre o justo e o ímpio. Olha o que diz lá, definição de ímpio: que não tem fé, ou despreza qualquer tipo de religião, herege, que é contrário à religião. Então é isso aí, os ímpios não levam Deus em conta, os ímpios são como a palha que o vento dispersa, ou seja, são levados pelo vento, qualquer ventinho que bate, eles são levados, eles não têm firmeza, eles não têm valores, eles não têm virtudes, não tem, qualquer coisa serve, qualquer momento serve. Escute o que eu vou dizer aqui, na realidade eu vou ler, tão profundo que é isso. Enquanto o ímpio é como uma palha que o vento dispersa, o justo é como uma árvore plantada. Enquanto o ímpio está seco, viu a palha seca, né? O justo tem verdor. Enquanto o ímpio não tem fruto, porque palha não tem fruto, o justo dá fruto na estação certa. Enquanto o ímpio não tem estabilidade, é jogado de um lado para o outro pelo vendaval, o justo tem suas raízes firmadas na palavra de Deus. Enquanto o ímpio tem as obras reprovadas por Deus, o justo tem sucesso, ele é feliz. Enquanto o ímpio está na roda dos escarnecedores, o justo está se deleitando na lei do Senhor. Enquanto o ímpio não tem assento na assembleia dos santos, nem prevalecerá no juízo, o justo é conduzido por Deus até na sua morte, e é recebido na glória. A pergunta aqui é: você é o quê? Justo ou ímpio? Você está de que lado, meu irmão, minha irmã? Para onde você vai? Você está vindo aqui hoje na igreja? Eu fui convidado, mas e aí? Que lado você está? O salmista tem dois lados: é o justo, é o ímpio, é o que teme a Deus e o que não teme a Deus. Você tem que saber de que lado você está. E eu encerro no versículo 5 e 6 falando do tribunal de Deus. Vamos ver aí na Bíblia: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, ali o final do texto é como se houvesse uma prestação de contas, o juízo com Deus. Eles não prevalecerão no juízo. Irmãos, aqui na terra
as pessoas fazem, desfazem, subornam, desviam, e fica tudo pela mesma coisa. Aqui na terra, muitas vezes amordaçam a justiça, mas irmãos, no céu não se passa, nada está oculto, nada está escondido diante de Deus. Os ímpios, os pecadores, os perversos, uma hora vão padecer do que eles estão plantando, uma hora eles vão colher o que eles semearam, que é uma vida vazia, uma vida inútil, uma vida egoísta. Mas os justos, o caminho dos justos, diz o verso 6, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, diz o último versículo da santa palavra de Deus.